Meus prezados e muito queridos irmãos, paz seja com todos nós. Deus abençoe a todos em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Eu quero poder desejar a você nesta terça-feira abençoada, uma terça-feira repleta da unção, do poder e da graça do Espírito Santo. Eu quero, antes de eu entregar aqui a mensagem que Deus tem falado ao meu coração e de muita importância para nós, eu quero pedir a você que é novo aqui no canal, que não deixe de se inscrever, se inscreva, nos ajude no crescimento do canal, no avanço, e também ative o sininho para você receber aqui as nossas notificações todas as manhãs pela manhã. É importante você também deixar o seu like, pois outras pessoas também receberão a mensagem que você está recebendo hoje. E Deus pode mudar a vida delas através desta mensagem, através do seu joia. O seu comentário é importante aqui para mim, pois assim eu saberei se Deus está falando com você, se Deus está edificando a sua vida através da palavra, se você está sendo restaurado, porque é muito importante isso, tá certo? Uma vez que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Compartilhar é muito importante. Compartilhe com seus amigos, com a sua família, nas salas de bate-papos que você tem do Facebook, Instagram, WhatsApp. É muito importante, meu irmão. Após o vídeo que você vai assistir agora, após a mensagem, então compartilhe. Não fique só com você a mensagem, não. Passe para o próximo e com certeza Deus abençoará a tua vida. Eu quero dar continuidade aqui, dentro da série que começamos ontem, sobre o caráter do cristão. Você aprendeu que o caráter do cristão, na verdade, caráter nada mais é do que o conjunto, tá certo, de ações, de comportamentos moral do homem, ou seja, comportamento da humanidade, bem ou mal. Então, caráter, na verdade, todo mundo tem, mas uns têm um bom caráter e outros são de mau caráter. Então, é assim que é. Então não existe essa fala, não tem nenhum caráter, isso aqui dele não tem. Tem, todos têm caráter. Porque caráter é o conjunto de ações, de qualidades da pessoa, tanto boa como ruim, tá certo? E hoje eu quero falar sobre um homem na Bíblia. Lá do início, logo após a queda, ele nasceu. E qual foi o nome dele? Abel. Abel, ele é o segundo filho de Caim com Eva. Observe bem o testemunho que o Senhor dá dele através dos heróis da fé. Ele está lá no versículo 4 de aos Hebreus 11. Olha só, que diz assim a santa e bendita palavra do Senhor nosso Deus. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus, olha só, não foi os homens, foi Deus, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois morto, ainda fala. Então, por ela, depois de morto, ainda fala. O testemunho de Abel ainda fala depois que ele foi assassinado. Que você sabe que ele foi assassinado. Não foi uma morte natural. Foi uma morte de inveja. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso aí. Então, um lembrete aqui para nós o cristão deve viver de forma que agrade a Deus, mesmo que isto lhe faça passar por momentos difíceis, que ele sofra. Então, observe. Então, Abel foi morto por causa do seu bom caráter. Por quê? Porque guarde o que eu vou te falar agora. Que as pessoas que te invejam, as pessoas que não gostam de você, as pessoas que desprezam você, nada mais não é pelo que você tem, mas é pelo que você é, pelo que você representa. Então muitas pessoas que te invejam, pessoas que, não conseguem, falam, não suporto fulano, que de repente é você mesmo. Então essas pessoas te invejam não é pelo que você tem, não é pelo que você possui, é simplesmente pelo que você é. Então, só o fato de você ser quem você é já incomoda pessoas que são de mau caráter. Pessoas com caráter ruim. Simplesmente é assim.
Tem pessoa que fala, nossa, eu não tenho nada e fulano me inveja. Não é que você não tem nada. A questão é que a pessoa te inveja não é pelo que você tem ou deixa de ter. É pelo que você é. Continue sendo agradável a Deus do jeito que você é. Não mude por causa de amizades, mas continue firme por causa do Senhor que está na sua vida. Então vamos lá. A oferta de Abel era agradável a Deus. Então o comportamento de Abel, já que caráter é um comportamento bom ou ruim de uma pessoa, então o comportamento da oferta, do posicionamento de Abel foi agradável diante de Deus. Foi agradável. A ponto de Deus, porque Deus ele não atenta, Deus ele não fica preso ali, detido no valor da oferta. Não, Deus ele não fica, tá certo, buscando o valor que você vai entregar na sua casa. Mas Deus ele se preocupa sim, ele se atenta sim para o coração do ofertante e a sua intenção. É por isso, simplesmente por isso. Então, na verdade, Deus não se atenta ao valor da oferta, mas sim para o coração do ofertante, qual que é a intenção do seu coração. Tem pessoas, irmão, que é lamentável falar isso, mas tem pessoas que vão entregar uma oferta na igreja, vão fazer uma ação e elas querem mostrar para todo mundo. Certo tempo eu dirigindo uma congregação e eu me lembro de uma pessoa que ela pegava, o obreiro vinha, o cooperador, o diácono vinha com a salva para recolher a oferta para a casa do Senhor, manutenção. O que acontece? A pessoa deixava para abrir a sua carteira na hora que o obreiro estava ali na frente dela. E ela ficava contando ali nota por nota para ver qual que ia dar. E passava de nota 100, passava de nota 50, passava de nota 20, passava de nota de R$2, R$5. Ainda tinha a nota de R$1 e passava a nota de R$1. Meu, isso daí é um absurdo, isso daí é gritante. Então, na verdade, essa mente dessa pessoa é a mente de Caim, não é a mente de Abel. Pois Abel, a oferta de Abel agradava a Deus, porque não pela quantidade, não é pelo valor da oferta, mas sim pelo aquilo que o coração dele estava disposto a fazer, a intenção do coração. Então, a oferta de Abel foi aceita pelo Senhor porque o seu coração era sincero e cheio de amor. Então, simplesmente isso, o coração de Abel era sincero e cheio de amor. Suas obras eram justas. Ele era um homem íntegro. Deus dá muito valor à integridade humana. Deus dá muito valor a um coração íntegro. Tanto é que Deus elogiou Jó diante de Lúcifer. Deus elogiou Jó diante do diabo. Deus elogiou. Deus falou assim, viste meu servo Jó, que não há ninguém na terra semelhante a ele, íntegro, reto, temente e se desvia do mal. Então, Deus, ele elogia. Deus, ele não resiste um coração íntegro e uma pessoa reta. Então a oferta de Abel foi uma oferta também valiosa. Por quê? O comportamento de Abel foi valioso diante de Deus. Abel adorou a Deus oferecendo o melhor do seu rebanho. Abel ofereceu foi o melhor. Embora a gente não saiba qual foi esse melhor, mas nós sabemos que ele pegou do primogênito do seu rebanho. Ele pegou aquela que, olha só, e ele ofereceu um sacrifício, né? Ele não ofereceu um sacrifício qualquer. Não, senhor. Ele ofereceu, tá certo, dentre os primogênitos do seu rebanho. E Abel também, olha só, Gênesis 4:4, eu vou ler para você. E Abel também trouxe dos primogênitos, das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Então Deus olhou para Abel e olhou para a oferta. Por que Deus olhou para a oferta? Deus olhou para a oferta para ver a intenção de Abel em cima da oferta. Você entendeu? Por isso que Deus primeiro olhou para Abel, depois olhou para a oferta. Então Deus viu a intenção de Abel mediante a oferta que ele estava entregando. E Deus falou, esse homem está sendo íntegro para mim. Notemos que Deus atentou primeiro para Abel e depois para a oferta. Por quê? Porque pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo. Olha, dando Deus, né, aos Hebreus 11:4, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala.
Então observe bem, foi tão grande o valor da oferta de Abel, que por ela, depois de morto, ainda fala. Jesus deu testemunho de Abel, Mateus 23, 35. O próprio Cristo também falou de Abel. Por quê? Porque o caráter de Abel agradou a Deus. A conduta de Abel agradou a Deus. Será que a nossa conduta tem agradado a Deus, irmão? Porque muitas vezes tem até isso também. Tem pessoas que vai ofertar, que vai dizimar na casa do Senhor. E eles, dependendo da situação que eles estão vivendo, primeiro, pastor, o alvo desses crentes que é que nem Caim, o alvo deles é o pastor e a família. Está errado, porque você está oferecendo a Deus. Agora o administrador é ele que se vire. Se ele tiver fazendo aquilo que desagrada a Deus, ele vai prestar conta com Deus. Mas o nosso papel, o nosso dever é ofertar, é dizimar, é entregar na casa de Deus e ponto final. Porque nós fazemos isso pela fé, nós fazemos isso pela obediência, nós fazemos isso por temor e tremor ao Senhor nosso Deus. Então, observe bem, tá certo? Abel, ele era um homem justo. Pela fé, Abel ofereceu o maior sacrifício, como diz aos Hebreus 11, 4. Então, do que Caim. Olha só, em toda a sua vida, Abel demonstrou ser um homem do bem. Em toda a sua vida, Abel demonstrou ser um homem do bem, que andava em retidão de caráter ilibado. Era assim que ele andava. Observe bem, e reconhecido por Deus. Ele foi reconhecido por Deus. Abel, então, ele representa a parte, olha só o que eu vou te falar. Abel, ele representa a parte da humanidade que teme a Deus e que respeita a Deus e que se declina para Deus. Então Abel representa a parte da humanidade que teme a Deus, que obedece a Deus, que respeita a Deus e que se declina para Deus. Porém, Caim representa a parte má da humanidade. Representa a parte má da humanidade, que dá as costas para Deus e busca os seus próprios interesses. Caim representa a parte má da humanidade, que dá as costas para Deus. Você sabia que quando você larga a mão da obra de Deus, você sabia que quando você retira a sua mão da obra de Deus, você trabalha, você tem como produzir, porque você está todo dia aí levantando para ir trabalhar, e você retira, você não entrega por alguma insatisfação pessoal, e você quer danificar, você quer prejudicar a obra de Deus, ou de quem está na frente da obra de Deus. Você sabia que isso deve virar as costas para Deus? Você sabia que você está colocando um homem acima de Deus? Você sabia que você está colocando a sua fé lá embaixo, porque você declarou que você não acredita que aquela casa ali é de Deus. Você está declarando que aquela casa ali é do homem, e Deus, Então, Caim representa essa parte má da humanidade, que vira as costas para Deus e que busca os seus próprios interesses. Observe, Abel era justo e morreu injustamente por permissão de Deus. Muitas das vezes, mesmo nós fazendo justiça, não quer dizer que nós vamos ter um fim, tá certo, agradável. Muitas vezes, muitas pessoas justas morreram aí de Covid. Muitas pessoas justas foram atropeladas. Muitas pessoas justas foram alvejadas por causa de um latrocínio, roubo seguido de homicídio. Muitas pessoas foram sequestradas justas. Muitas pessoas sofreram acidente, tiveram um infarto, e aí? Porque na verdade o que Deus quer de você é retidão e acabou. Então observe bem, Abel, então ele foi o primeiro mártir. Olha só, Abel foi o primeiro mártir, ele foi o primeiro a ser, tá certo, assassinado cruelmente. Então Abel foi o primeiro pastor de ovelhas, o primeiro a oferecer sacrifício de animais. Abel, então, ele oferecia sacrifício de animais de culto a Deus. Por quê? Foi o primeiro homem justo e também o primeiro mártir. Ele foi o primeiro. Observe bem que sua morte foi a primeira em consequência do pecado dos seus pais. Então, o primeiro homem que morreu, tá certo, fisicamente, por causa dos pecados dos pais, foi Abel. Porque o seu irmão que deu, tá certo, as costas para Deus, tinha um mau caráter, um péssimo caráter,
então assassinou seu irmão por causa de inveja. Por quê? Porque seu irmão era, tá certo, o homem que agradava a Deus. Observe, então, dentro do texto que nós estamos desenvolvendo. Então, Abel, então, ele soube agradar a Deus. O caráter de Abel soube agradar a Deus. Certamente Adão e Eva criaram os seus filhos, nas perspectivas, na perspectiva, melhor dizendo aqui, de serem servos de Deus. Então eles criaram os dois certinho ali, na presença do Senhor. Eles tiveram não só Caim e Abel como filhos, mas também outros filhos e outras filhas, conforme Gênesis 5, versículo 1 e versículo 5, ao versículo 5. O episódio envolvendo Caim e Abel é o mais destacado na história de Adão depois da queda. Então foi esse episódio entre Caim e Abel que é mais destacado na história de Adão após a queda, Então, Abel, ele buscou a Deus. O caráter de Abel foi tão aceito diante de Deus porque ele buscava a Deus. Ele adorava ao Senhor. Está aqui, o relato bíblico nos autoriza a dizer que Abel buscou a Deus com mais afinco e amor do que Caim. E entendeu que o seu sacrifício deveria ser do melhor do que possuía. Isso daqui nada mais é do que intimidade com Deus, irmão. Caim, ele não tinha essa afinidade com Deus. Já Abel já tinha. Então Abel sabia que tudo que ele fosse entregar para Deus tinha que ser do melhor, tinha que ser o bom. O coração dele estava ali no excelente, porque era para Deus. Porque era para Deus. Como o apóstolo Paulo, tá certo, escreve aos Romanos 1,16, que ele é devedor. Devedor. Ele tinha um sentimento de dever. Dever de Cristo, dever dos gentios, dever da igreja, dever dos órfãos. Então ele devia para tudo isso. Ele devia para Cristo por causa da graça, que perdoou ele, restaurou, recuperou. Devia para a igreja porque a igreja confiou em enviar ele. Ele devia aos gentios porque parou para ouvir ele. Aos órfãos porque permitiu ser cuidado por ele. Então em nós temos que ter esse sentimento de devedores também a Deus. Então temos que entender que nós temos que entregar o melhor para Deus. Aqui não tem, meu irmão, esse negócio de soberba, esse negócio de mimimi, não, tem que cair por terra. Essas coisinhas bobas, essas coisinhas até imbecis, sabe? Caim, ele quer fazer o que agradava a ele. E você? Você é Caim ou é Abel? Você tem que ter um caráter que agrade a Deus. E Caim, ele não agradou a Deus, mas Abel, ele buscou a Deus. Olha só, então o relato bíblico fala que ele buscou o Senhor. Ele buscou. Caim agradou a quem? Ao diabo. Olha só, seu caráter foi deformado porque ele deu lugar ao diabo. Então, olha só, Caim, ele agradou o diabo. E tem muitas pessoas que agradam o diabo. Mesmo dentro da igreja, agrada o diabo. Por quê? Porque quando você começa a fazer a sua vontade, você já não está mais agradando a Deus. Você já não está mais buscando a Deus. Então, Abel agradou a Deus. Que Deus nos guarde e nos dê sabedoria e amor para oferecermos sempre sacrifício de louvor a Ele. Salmo 50, versículo 14. Um louvor que custe devoção, sinceridade, santidade no altar de adoração a Deus. Esse tá certo, o caráter que agrada a Deus. Então, Abel agradou a Deus pelo seu caráter, pelo seu modo de ser, pelo seu comportamento, pela sua conduta boa. Já Caim agradou o inimigo. Olha só, encheu-se de inveja quando percebeu que Deus aceitaria o sacrifício do irmão e não o seu. A inveja é tão prejudicial que provoca podridão dos ossos. Provérbio 14:30. A ira, por sua vez, é um sentimento carnal. A ira é um sentimento carnal. Por sua vez, se transforma em ódio, agressão e de repente até num crime. Meu Deus, misericórdia. É um sentimento perigoso e destrutivo. Porque a ira destrói o louco e o zelo mata o tolo.
Jó 5:2. Porque a ira destrói o louco e o zelo mata o tolo. Ao invés de buscar a Deus, Caim deu lugar ao maligno. Não como Caim, que era, olha só, não como Caim, que era do maligno, e matou seu irmão. E por causa, olha só, e por que causa ele matou seu irmão? Porque as suas obras eram más e a dos seus irmãos eram justas. Só por causa disso. Você viu? Só pelo... Ele matou o irmão, ele invejou o irmão, só pela forma do irmão ser de bom caráter. Quantas pessoas têm perseguido o crente, têm perseguido o irmão, têm perseguido irmão, só pela pessoa ter um bom caráter? Pessoas que querem ir fofocar na casa dela, aí ela não dá lugar para isso, porque ela tem um bom caráter. Porque quem fofoca tem um mau caráter. Aí a pessoa que quer ficar semeando contenda na igreja, quer ficar semeando contenda nos irmãos, aí quer buscar partidarismo, aí a outra pessoa não dá ouvido, aí ela não vale nada, aí ela não presta. Não! Assim foi o sentimento de Caim. Matou o irmão só por causa disso. Que Deus nos livre, que Deus nos proteja e que Deus nos guarde. Guarde esta mensagem, compartilhe ela porque ela é muito importante. Lembrando que nós estamos num caráter do cristão. Então aqui o negócio não é mamão não. O negócio aqui só escuta mesmo quem está pronto para ouvir isso daí. Tá certo? Deus te abençoe, Deus te guarde e Deus te livre. E lembre-se de compartilhar este vídeo com a sua família, com seus amigos, no grupo do WhatsApp, no Instagram e no Facebook. Então deixa o seu like também, que é muito importante. E lembre-se, recuar nunca, desistir jamais, avante sempre, em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Glória a Deus pela sua vida.